Você já parou para pensar que talvez o que você mais procura já esteja nas pequenas coisas que você vive todo dia? Respira fundo. O que vem agora não é para te entreter, é para te transformar. O tempo não grita, ele sussurra. E é nesse sussurro que muita gente se perde, achando que só está vivo quando algo grandioso acontece. Eu também pensei assim. Passei anos esperando por marcos, por momentos que justificassem minha existência. Promoções, conquistas, aplausos. Só que os dias realmente transformadores não vieram com fanfarra. Vieram em silêncio, disfarçados de rotina. Foi num desses dias comuns que algo mudou. A manhã parecia igual a todas as outras. A chaleira apitando, o cheiro de café invadindo a cozinha, a luz do sol desenhando formas nas cortinas. Mas naquele dia, algo me parou. Foi um clique interno, como se eu enxergasse o que sempre esteve ali, mas que meus olhos acelerados nunca tinham permitido ver. Eu, pela primeira vez em muito tempo, estava presente. Não como alguém que atravessa um momento, mas como alguém que é atravessado por ele. Percebi que o tempo não é essa linha reta, fria, feita de números. O tempo é um tecido, e cada instante é um fio que costura quem a gente é. Só que a maioria prefere os tecidos chamativos, os grandes eventos, os marcos fotogênicos, e despreza os fios invisíveis. Mas são esses, os pequenos, que mantêm tudo unido. Por muito tempo busquei sentido em experiências grandiosas. Queria epifanias, respostas definitivas, viradas de roteiro dignas de cinema. Só que a vida e o tempo não funcionam assim. O aprendizado real está nos detalhes, na paciência de uma planta crescendo em silêncio, na criança que ri sem saber porquê, no cachorro que espera seu dono voltar todo dia, na mesma hora, no mesmo portão. O tempo é um professor silencioso. Ele não cobra, mas testa. Não avisa, mas avalia. E a lição mais difícil que ele me deu foi: você pode passar a vida inteira existindo, sem nunca ter vivido de verdade. Quantas vezes você comeu sem saborear, ouviu alguém sem escutar, respirou sem estar consciente do próprio corpo? A pressa nos anestesia. Nos transforma em máquinas que cumprem funções, mas esquecem de sentir. A gente acumula experiências como quem marca um checklist, viagens, amores, conquistas, e ainda assim, sente esse vazio que não se preenche. Sabe por quê? Porque a presença não se mede em quantidade de eventos, mas na qualidade da atenção. Não é que os grandes momentos não importem. Claro que sim, mas eles são poucos. E se você só valoriza o extraordinário, passa a vida rejeitando 99% da sua existência. O tempo me ensinou que não existe dia insignificante. Existe só olhar distraído. A sabedoria do tempo não está nas frases prontas de autoajuda. Está no velho que senta todo dia no mesmo banco da praça, olhando as árvores sem dizer nada. Está na senhora que cuida das plantas como quem cuida de si. Está em quem aprende a ser feliz sem plateia. E foi nesse silêncio, no intervalo entre um compromisso e outro, que eu entendi que a vida estava acontecendo. Não quando eu me casasse, me formasse, publicasse um livro ou ganhasse reconhecimento. Mas agora, enquanto eu mexia o café na xícara, enquanto a luz atravessava a sala, enquanto meu peito se enchia de ar, sem que eu precisasse pedir permissão. A maior revolução da minha vida não foi gritada, foi sussurrada. E se você escutar bem, talvez perceba. O tempo está tentando falar com você também. Quando você começa a escutar o tempo, ele deixa de ser inimigo. Deixa de ser o vilão que te persegue com prazos, datas de vencimento e relógios apressados. Ele se transforma em parceiro, em guia, em um mestre que, embora paciente, é implacável com quem o desperdiça. E desperdiçar o tempo não é apenas ficar à toa. Às vezes, é correr demais. É se ocupar tanto com o que vem depois que você se torna ausente do agora. É viver no automático, projetando uma felicidade futura que nunca chega, porque quando chega, já virou passado. É quando você diz: quando eu conseguir aquilo, vou ficar em paz. E o aquilo muda o tempo todo. Você vira escravo de metas e expectativas como se houvesse um ponto de chegada. Mas não há. A vida não tem clímax. Ela é fluxo, e só se revela para quem aprende a fluir com ela.
A sabedoria do tempo me ensinou que o extraordinário não está no que é raro, mas no que é percebido com profundidade. O café da manhã com alguém que você ama. A mensagem inesperada de quem você pensava ter esquecido. A sensação de tirar os sapatos depois de um dia difícil. O primeiro vento frio depois de semanas de calor. A lágrima que desce sem motivo aparente. Esses são os sinais, os lembretes, os presentes. Só que muitos de nós aprendemos a ignorá-los. Fomos treinados para isso, para olhar para fora, nunca para dentro, para esperar o espetáculo, desprezar o ensaio, para correr atrás do sucesso e não da presença. E é por isso que tanta gente se sente vazia mesmo com a vida aparentemente cheia. Se você quer mesmo viver, tem que estar disposto a perder algumas coisas. O medo de parecer bobo, a necessidade de controlar tudo, a ilusão de que você precisa estar sempre cheio de planos. A presença cobra caro, mas entrega tudo. Cobra sua vaidade, sua pressa, sua distração. E em troca, te dá a única coisa que o tempo jamais vai te devolver: o agora. É fácil se perder nisso. A gente romantiza demais o passado e idealiza demais o futuro. Mas o presente, coitado, vive negligenciado. Só que é nele que tudo acontece. É nele que as relações se constroem ou se desfazem. Que decisões são tomadas ou adiadas. Que as feridas começam a cicatrizar ou infeccionam de vez. E mais, é só no presente que existe transformação. Você não muda o que passou, também não controla o que virá. Mas aqui, neste instante, você pode fazer algo diferente. Pode ouvir com mais atenção, pode respirar mais fundo, pode abraçar sem pressa. Pode dizer "eu te amo", sem achar que isso te enfraquece. Pode pedir perdão, pode se perdoar. Viver com consciência do tempo não é viver com pressa, é viver com presença. E essa presença é revolucionária, porque ela silencia o barulho do mundo. Ela tira o foco do que os outros pensam e devolve o foco para o que você sente. E quando você começa a sentir de verdade, tudo muda. As decisões mudam. As prioridades mudam. Até o jeito que você caminha muda. Sabe por quê? Porque você para de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. No fim das contas, o tempo não é um tirano. Nós é que o tratamos como um inimigo quando insistimos em viver longe dele. Quando fugimos do presente e nos exilamos em quando e se. Quando trocamos profundidade por velocidade. Quando confundimos fazer muito com viver bem. Mas o tempo tem paciência. Ele vai continuar ali, esperando você voltar. E quando você voltar, com o coração mais calmo, os olhos mais atentos, os ouvidos mais abertos, ele vai te ensinar tudo de novo, sem pressa. Porque o tempo não quer te vencer, quer te revelar. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que a vida não se mede em anos, em conquistas, em títulos ou status. Ela se mede em instantes inteiros, em minutos vividos com presença, em silêncios que falam, em olhares que tocam, em pausas que curam. A sabedoria do tempo é isso: parar de buscar lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro. Parar de correr atrás de sentido e começar a viver com significado. Porque o tempo, no fim das contas, não passa. Quem passa somos nós. E se a vida é mesmo essa dança sutil entre o eterno e o efêmero, que ao menos a gente dance com consciência, com leveza, com entrega, e que no fim do nosso tempo a gente possa olhar para trás e dizer, sem arrependimento: eu estive lá, eu vivi, com tudo o que sou. Se essa reflexão te tocou, comenta aqui qual pequeno momento do seu dia merece mais atenção sua. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive correndo, mas nunca chega. Aqui no Rima da Mente, a gente não passa pela vida. A gente vive ela com propósito.